Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Bom, então agora a gente vai falar sobre a necessidade ou não da reposição hormonal ou do uso de fitoterápicos em relação ao processo de menopausa. Eu já falei sobre isso no curso Ayurveda em Mulheres 2, onde eu falo sobre a questão dos hormônios em geral, uso de pílula anticoncepcional, etc. e tal, que está lá no meu canal também. No Ayurveda em Mulheres 1, eu falei sobre a importância da menstruação e sobre vários aspectos do mundo feminino em termos de saúde. No outro vídeo de fogachos da menopausa, eu falei sobre a descrição do Ayurveda em termos de entender como se dá esses processos de calores. Agora, a gente vai falar sobre o porquê pode ser válido ou não o uso de fitoterápicos que induzam o nosso sistema a se reorganizar em torno de um ponto de saúde. Para o Ayurveda, o principal agente causador do distúrbio da menopausa é, ao longo da nossa vida, a gente estar agravando o que o Ayurveda chama de Vata, que na medicina chinesa em algum grau se relaciona ao Qi, que é o princípio coordenador do sistema endócrino, entre outras coisas. Mas, na perspectiva do Ayurveda, esse sistema ele pode ficar contaminado por toxinas, que podem envolver desde o teu intestino grosso não estar funcionando, da tua mente estar hiperacelerada, de você estar com ansiedade, estar sem a sensação do pé no chão. Tem vários aspectos, tanto energéticos quanto fisiológicos, que resultam do que o Ayurveda chama de agravamento de Vata. E quando esse sistema está emporcalhado, esse é um conceito muito importante do Ayurveda que a gente chama de ama, que é material não completamente metabolizado, que virou material intoxicante. Isso pode ser desde um sentimento, um pensamento, uma emoção, o que você comeu ou o quanto você não dormiu. Ele fica grudado no seu sistema e perverte ele em longo prazo. Se você não digere ama, se você não metaboliza aquele material porcamente metabolizado, você pode, aos teus 45, entrar na menopausa e aos teus 80 ainda estar com aquilo grudado no teu sistema. Então, no Ayurveda, não basta só você ter um cuidado pontual ao longo do tempo. Eu vou lá e faço uma sessão de massoterapia. Eu vou lá e faço uma sessão de acupuntura. Eu vou lá e faço uma sessão de cristal. Eu vou lá e isso e aquilo. Todas essas coisas potencialmente vão te ajudar bastante. Mas se elas não forem suficientes para realinhar um vício institucionalizado no teu sistema, ele, depois que vier aquele vetor indo para um lado, vai ter um outro contravetor puxando muito forte para o outro lado, que mesmo que temporariamente você tenha um alívio, você não conseguiu tirar a ação de um outro contravetor que está arraigado no teu sistema. Então, no Ayurveda, o nosso principal propósito é fazer com que esse contravetor que está te jogando para fora do teu ponto de equilíbrio possa deixar de existir. Então, quando a gente, no Ayurveda, eventualmente usa Shatavari, fenogrego, maca, alcaçuz e outras ervas, a gente está fazendo com que o nosso sistema endócrino, em termos de aparelho reprodutivo, perca um bend, uma torção, um vício em relação a um parâmetro que nos afasta da nossa saúde. Se a gente simplesmente cuida dos sintomas, eu estou sentindo fogacho, aí vai e faz uma coisa para cuidar dos fogachos, que seja do Ayurveda ou que seja de qualquer outra coisa, isso não necessariamente vai evitar que você depois volte ao lugar de desequilíbrio. Para isso a gente precisa cuidar do que o Ayurveda chama de Vata. E nisso a gente faz uma rotina alimentar, a gente faz uma rotina de que horas faz o que, na época do ano tal, etc. e tal, que a gente chama de rotina diária, e a gente também usa os fitoterápicos.
Por que os fitoterápicos muitas vezes são determinantes para ter um bom resultado? Porque no Ayurveda a definição de fitoterápico, não só de fitoterápico, a definição de princípio terapêutico é aquilo que vai agir em Vata, Pitta e Kapha de uma maneira direta. Vata, Pitta e Kapha são as inteligências fisiológicas que governam o nosso processo fisiológico. E quando elas ficam deturpadas, elas se transformam em gênios do mal. Elas só fazem besteira. Elas são, assim, bastante instáveis. Ou podem fazer tudo de bom e funcionar a favor da manutenção do nosso sistema fisiológico, ou podem funcionar tudo de mal e perverter, envenenar o nosso sistema fisiológico de uma maneira bastante profunda. Então, dentro disso, o Ayurveda usa muito um fitoterápico que é o Aspargus racemosus, que é o Shatavari. O Shatavari é dito como a mulher dos 100 homens, no sentido de que tem um sistema endócrino reprodutivo muito juicy, muito suculento. Existe bastante capacidade de libido e as flutuações de humor são mais baixas. A gente aqui no Brasil não consegue encontrar o Shatavari com uma frequência assim tão fácil. Um mais ou menos substituto do Shatavari é a maca. A maca peruana, ela também tem esse efeito no sistema reprodutivo. Não tão potente quanto o Shatavari tem, mas suficientemente potente se a gente consegue misturar ela com outras ervas. Mais uma vez, por que a gente está usando ervas? Porque as ervas são as coisas que atendem à causa do problema. Junto com mudança de hábito e alimentação, se você só muda o hábito e a alimentação, aquilo leva muito tempo. E no meio do caminho você pode passar por uns solavancos emocionais e jogar para todo longe aquilo que você estava fazendo antes. Então, quando a gente está no Ayurveda usando as fitoterápicas, a gente está garantindo não só a velocidade que desse processo que tem um impacto de uma maneira mais reconhecível no teu dia a dia, mas também que você evite ficar fazendo um caminho muito longo e no meio do caminho você perca as forças por conta de alguma perturbação emocional. Às vezes você está fazendo tudo certinho, aí chega alguém perto de você, rouba a tua atenção e você deixa o prato cair no chão, certo? Isso acontece no nosso dia a dia. Isso faz parte das mudanças ao redor. Então, quando a gente mistura alguma coisa do tipo maca, alcaçuz, fenogrego e outras especiarias para melhorar a digestibilidade disso, a gente poderia eventualmente fazer em partes. 4 partes de maca, 3 partes de alcaçuz, 2 partes de fenogrego, então 4 de maca, 3 de alcaçuz, 2 de fenogrego, 2 de erva doce, 2 de canela, 1 de gengibre e 1 de cravo. Parte significa X. Então, se cada X for 10, 4 partes vão ser 40 gramas. Isso vai depender da quantidade de coisa que a pessoa for fazer. Uma outra coisa que pode ser feita é a tintura de folha de amora. Mas deixa eu terminar antes essa parte desse análogo, assim, em termos abrasileirados, do Shatavari. O Shatavari é um aspargo, Aspargus racemosus. Esse composto daí, ele vai ter um papel prioritário de garantir que teu sistema endócrino volte ao prumo e você, depois de que ele volte ao prumo, você pare de usar. Se você está com o teu leme preso para um canto, não adianta só você fazer força contra ele e depois que você soltar a força, o leme voltar para aquele canto. Você tem que tirar o que está travando o leme naquele lugar. Então as ervas vão ajudar você a desbloquear o teu sistema endócrino para que ele volte a um ponto basal de saúde. Porque senão você só está cuidando sintomaticamente da situação. E se você está cuidando energeticamente com acupuntura, com outras técnicas, e você não está digerindo as emoções que estão associadas a isso,
você ao longo do tempo, as emoções elas vão gerar o distúrbio novamente. Então, para a gente cuidar dessas emoções, a gente precisa fazer práticas de pranayama, práticas de respiração, práticas de mantra. Eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco. A receita da folha de amora, você pode catar a amora e misturar isso numa proporção de álcool daqueles que não é que a gente compra em farmácia, que são os álcools, ele é 70%. E você põe numa determinada proporção, eu vou te passar isso depois, que você vai deixar isso uma determinada quantidade de dias em frasco escuro, chacoalhando ele, e depois tomar 20 gotas 2-3 vezes por dia. Esse tipo de tintura alcoólica, ele permite você extrair os efeitos da folha de amora, que são muito boas para cuidar mais do sintoma. Para você assim, tá com fogacho, você vai lá e toma. Mas a outra receita, ele é melhor para fazer com que essa perturbação de vata, você consiga digerir ela, no sentido de fazer com que a causa daquilo desapareça. Em termos de pranayama, para você lidar com as emoções que estão acumuladas ali, um mantra que pode ser feito é Om Shum Shukraya Namaha. Om Shum Shukraya Namaha. Esse pranayama ele é muito bom para o nosso tecido reprodutivo. Shukra, em algum grau, está relacionado a Vênus, que governa esse sistema reprodutivo. E você pode ficar repetindo isso de manhã, no nascer do sol, ou no final do dia, pelo menos umas 108 vezes, durante uns 3 meses, para você sentir que as suas emoções estão sendo lidadas. Isso é uma terapia mais para um nível emocional psicológico. Em termos de Nadi Shodhana, o vídeo que eu mando na ficha Ayurveda, que é a respiração alternada, tem um vídeo meu sobre isso. Se escreve N-A-D-I, espaço S-H-O-D-A-N-A, Nadi Shodhana, que é a respiração alternada. Quando você estiver inspirando, você inspira Shum, e esse Shum vai nutrir o teu sistema fisiológico. Quando você estiver expirando, você vai expirar Ham, que isso vai ajudar você a liberar um excesso de estresse do teu sistema. Então você faz Shum, Ham, Shum, Ham, inspirando, expirando, para metabolizar esse excesso de emoção que ficou contido ao longo do tempo. Então, com isso, a gente consegue fazer com que o teu sistema ele volte a um ponto de equilíbrio, por trazer ele com a folha de amora, trazer ele o que for com fitoterápico, mas também tirar um excesso de vata atuando no teu sistema endócrino, principalmente nessa parte reprodutiva, que faz com que ele fique muito perdido. A ideia do Ayurveda não basta você só fazer uma sessão de massoterapia e sair dela muito descansada, sem calorão, e depois de uma semana isso começar a voltar. Você precisa ir na raiz, no caso dos fogachos da menopausa, como está explicado melhor no outro vídeo. Isso está relacionado a um distúrbio de vata, tirar esse distúrbio de vata do teu Shukradatta, que é o teu tecido reprodutivo, através de fitoterápicos, e tem outras técnicas também, mas essa é uma coisa simples e que não envolve nenhum procedimento mais elaborado, para você conseguir ficar sem esses calorões de uma forma consistente e não de uma maneira só pontual. Isso daí é um primeiro olhar, e eu fiz essa fórmula basicamente com coisas que a gente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, consegue comprar com uma certa facilidade. No final de você fazer esse composto, você pode acrescentar o hibisco, que o hibisco também tem um papel refrescante, bastante interessante, e pela cor vermelha ele vai muito relacionado ao tecido sanguíneo. Mas agora vamos fazer a tua orientação de rotina e alimentação, ok? Vamos nessa. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!